Concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vocês já podem pegar a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 20. É o 20, o 20º, o capítulo 20º. E como eu disse, nós estamos na série do discípulo amado. Mas foi uma palestra só, por 2 momentos, né? Ele acompanhando, depois levando ela para casa, certo? Mas foi numa leitura só, as 2 coisas. João 20, a partir do versículo 1. João 20. Todos acharam? Então vamos lá. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Então aparece ele de novo. Pedro e o outro discípulo, que a gente já sabe que é o discípulo amado, saíram e foram ao túmulo. Os 2 corriam juntos. E o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Quem foi que chegou primeiro ao túmulo? O discípulo amado. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Palavra da salvação. Então, um novo episódio agora com o discípulo amado. Ele já tinha recostado no peito de Jesus, que isso simboliza um conhecimento afetivo. É conhecimento, mas feito também com o coração. Depois, vimos o discípulo amado aos pés da cruz. O afeto, para se transformar em amor, precisa passar pela cruz. A cruz é a grande purificação dos nossos afetos. É pela cruz que chegamos ao amor. Sem cruz não existe amor, em nenhum aspecto da vida humana. A cruz é que qualifica, que dá qualidade a toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, para que a gente ame. Porque é pela cruz que Deus revelou quanto nos ama. E é pela cruz que nós amamos a Deus e amamos as pessoas que nos rodeiam. Sem cruz, sem doação, sem espírito de sacrifício, não existe amor. O amor exige o sacrifício. Sem sacrifício não existe amor. Sem sacrifício existem sentimentos. Mas amor é necessário sacrificar-se. E aí a gente viu mais um passo. Que a gente não conseguiria chegar ao amor, a amar a Jesus Cristo, se a gente, como discípulo amado, não receber a Virgem Maria na nossa casa. A Virgem Maria é aquela que nos capacita a uma forma de conhecimento de Jesus, com a humanidade de Jesus,
que nos dá a possibilidade de amar verdadeiramente Jesus. Sem a humanidade de Jesus, desde o começo ele estava falando, né? O verbo se fez carne, para demonstrar quanto nos ama, mas também existe a volta, para nos possibilitar amar a Jesus. Ele tendo um corpo, ele tendo uma história, é possível que a gente se afeiçoe, que a gente crie um afeto por ele. Se a gente acompanhar na Lexio Divina, na leitura orante das Sagradas Escrituras, e se acompanharmos ele no ano litúrgico, como nós vamos celebrando, vamos entrando em ligação e conhecendo quem é nosso Senhor. E esse conhecimento, ligado ao coração, gera o afeto, e o afeto purificado pela cruz gera o amor. Se eu não acredito na Maria, eu ainda vou chegar a Jesus? Você chega a Jesus, mas não consegue amar ele de forma plena. Sem a Virgem Maria, falta carne. Falta a carne que é própria da humanidade. A humanidade precisa de carne para amar. Só os anjos não precisam disso. Nós precisamos do verbo feito carne. E todas as pessoas que têm afinidade com o verbo que se fez carne, por assimilação se liga à Virgem Maria. É impossível você desenvolver um amor ao verbo que se fez carne se não for ligado à Virgem Maria. Você conhece e ama Jesus como uma figura histórica. Você ama Jesus até como Deus. Mas é impossível a construção de amor encarnado. Esse amor que Deus nos colocou no coração. Deus nos fez homens e mulheres para que a gente ame a Deus como homens e mulheres. Usando a nossa inteligência, usando os nossos afetos, usando a nossa imaginação, tocando, sentindo. Por isso que tudo na igreja, você já deve ter percebido, e a liturgia faz isso, é feito para homens. Você já notou? Tem imagem que é feito para os olhos. Você comunga o corpo de Cristo que você sente no paladar. Você toca, você sente o cheiro do incenso na celebração. Tudo isso foi feito para homens. Homens e mulheres que têm olhos, que têm ouvidos, O amor precisa disso. Porque imagine, o amor precisa de contato. E todos nós sabemos disso. Como vamos amar a Jesus sem esse contato? Só ouvindo falar. Só usando o ouvido. Quem se aproxima de Jesus sem a Virgem Maria e sem os sacramentos, só ouve Jesus. Não toca, não pega, não sente, não sente o olfato. Por isso é difícil envolver um amor, porque nós somos humanos. E Jesus se fez humano para ser amado por seres humanos. Foi essa, vamos dizer, a grande invenção da encarnação. Foi fazer-se humano para ser amado por homens. Por isso que o verbo se fez carne. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela dizia. Por isso que o nome, você sabe qual é o nome correto de Santa Teresinha? É Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O apelido é Teresinha. A ligação dela toda é com o Menino Jesus. Por isso que ela tem uma confiança muito grande em Deus. Porque ela diz, como é que alguém pode ter medo de um bebê? E o nosso Deus se fez um bebê. Ele diz, depois que eu vi o menino Jesus como um bebê, eu perdi todo o medo de ser castigado por Deus. Que é um bebê, um ser afeto, é um ser, uma bolinha que tem vontade de apertar, não é? Apertar, morder. Deus se fez isso para que a gente pudesse se afeiçoar, criar afeto. Então, por isso que a gente celebra o Natal todos os anos e coloca o menino Jesus na manjedoura, para criar afeto. Porque um bebê, só um ser humano doente não gosta de um bebê, não é verdade? Tem que ter um problema psicológico. Pode até ter gente que não gosta de cuidar de bebê, isso é outra coisa.
Mas ver o bebê e não ter vontade de abraçar, ele tem um problema, seria um problema psicológico, na verdade. Você pode colocar a pessoa para se tratar, porque não é normal. Ele está com alguma deficiência afetiva. Porque é isso que ele se fez bebê. Por isso que sem a Virgem Maria é impossível esse amor se encarnar do Deus feito homem, o verbo feito carne. Por isso que nesses 2000 anos a igreja tanto alimentou esse relacionamento afetivo com a nossa mãe, a Virgem Maria. Porque ela é o caminho privilegiado da gente amar o Deus que se fez carne. Mas vamos lá ao nosso passo, né? Então chega no final da nossa série. Agora chegamos a um ponto. Cristo morre, é enterrado. E Maria Madalena vai lá no túmulo. É o que a gente viu. Qual foi o dia que ela foi mesmo? Não, no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Por isso que na antiga aliança se celebra o sábado, na nova aliança é o domingo. É deslocado, né, porque o 7º dia Deus descansou das suas obras. O domingo é a recriação do mundo. A ressurreição é a recriação do mundo. Então nós passamos a celebrar o domingo. E ela vai e encontra um túmulo vazio. Volta correndo lá e diz tirar o Senhor do túmulo. Corre quem? Pedro e o discípulo amado. Quem é que chega primeiro? João, o discípulo amado. Por que ele chega primeiro? Porque ele correu mais. Porque esse ainda não é o motivo. Por quê? Porque quem ama chega mais rápido. O discípulo amado ama mais. Ele tem, o amor faz a gente como faz a Virgem Maria depois da anunciação. Ela vai apressadamente à casa de Isabel. O amor tem pressa. O amor faz rápido. O amor corre. O amor chega primeiro. Quem toma a iniciativa sempre é quem ama mais. Então, é isso. E ele toma a iniciativa, ele chega primeiro. Não sei se alguém teve aqui a oportunidade de ir já à Terra Santa. Você sabe que no Santo Sepulcro, eles são duas. A caverna são dois espaços. Né? Na primeira caverna, que é a primeira parte, aquela antecâmara, que é chamado a caverna do anjo. Porque o anjo está ali, avisando. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? É a primeira caverna, quando você entra no Santo Sepulcro. Depois você se baixa de novo, que aí é onde tem o túmulo, a pedra do túmulo mesmo. Então é a câmara e a antecâmara, que é o local do anjo. Então ele olha, vê só os panos dobrados, mas ele não entra. Isso tem um significado. Mesmo ele amando mais, ele reconhece a autoridade de Pedro. O discípulo amado é quem ama mais. Pedro é quem tem autoridade. Então ele cede, mesmo chegando mais rápido, motivado pelo amor, e agora ele deixa Pedro entrar. Depois que Pedro entra, ele entra. Olha aí. Os dois corriam juntos, chegaram primeiro no túmulo, inclinando-se, depois que Pedro, aí ele inclina-se, viu as faixas de linha no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Aí volta o discípulo amado. E ele observou as faixas de vinho no chão, o pano de coberto e as faixas, enrolado em lugar à parte. O outro discípulo que tinha chegado primeiro, aí sim, o discípulo amado entrou e também viu e acreditou. O que o discípulo amado viu? As vestes. Só vestes. É o único que vai acreditar sem ver nada. Maria Madalena Jesus vai precisar falar com ela. Madalena,
Os discípulos, Jesus aparece. Depois, ele aparece para os discípulos de Emaús. Mas o discípulo amado é diferente de todos. Ele acredita na ressurreição de Jesus Cristo sem ter visto Jesus ressuscitado. Foi o único que teve essa disponibilidade. E o que é que ele viu? Ele viu um túmulo vazio e os panos dobrados. E aí entramos em outra característica da humanidade. Isso, uma coisa chamada intuição. O que é uma intuição? O que o discípulo amado teve foi uma intuição. Ele viu o que os olhos não conseguem ver. Ele, por aqueles símbolos do túmulo vazio e dos panos dobrados, ele é capaz de ver que Jesus ressuscitou. O discípulo amado é aquele que vê a vitória de Jesus quando todos só veem uma derrota. Ele vê a ação de Deus, o poder de Deus, onde todo mundo está achando que tudo fracassou. Imagine, para todos, o que significava o túmulo vazio para todos? Depois de todas as derrotas, ainda teve que passar por essa grande decepção. Além de tudo, ainda roubaram o povo. Quem já conhece, quem não já viu histórias de pai e mães que passam tentando lhe dizer: eu queria ter pelo menos tido a oportunidade de enterrar meu filho. Ele morreu numa guerra, e não achou nem o corpo. Aqui, você pensa até que é um pedido pequeno, mas na verdade eles tinham perdido tudo. Além de Jesus ter morrido na cruz, na cabeça deles ainda tinham roubado o corpo de Jesus. Não bastava toda a decepção, toda a humilhação, toda a derrota que Jesus tinha passado, ainda passar por isso. Eles estavam atônitos, mas o discípulo amado viu e creu. Ele tem a intuição. César, o que é a intuição? É o contrário no sentido positivo, é o caminho contrário do afeto. O que é o afeto? É um sentimento aliado a um conhecimento. O que é uma intuição? É um conhecimento aliado por um amor. O que é a intuição? É a capacidade da inteligência ver com a força do amor. Você vê além, vê o que ninguém vê, capta o que ninguém consegue captar, percebe o que ninguém consegue perceber, chega à conclusão sem que ninguém consiga explicar. Isso é a intuição. A intuição você faz chegar, dá um pulo do ponto A para o ponto B, onde todo mundo diz: mas como é que você chegou a isso? É simples. É a inteligência com as asas do amor. Ela vem mais distante. É simples quando eu dou um exemplo. Quem já não teve essa experiência, já viu ou já teve essa experiência de uma mãe que diz: meu filho, ligar para você está passando por algum problema. Você está... E a mãe: não, hein? Mas você sabe que está. Você não sabe como é que ela conseguiu perceber isso. O amor faz a inteligência voar mais distante. Ela consegue ler, interpretar e perceber. A pessoa que tem capacidade de amar, olha e diz: você está sofrendo. Então você está rindo, está normal. Você está sofrendo. Aí você,
Estou tentando aqui disfarçar, né? Não é disfarçar, é porque ninguém não adianta também ficar mostrando sofrimento a todo mundo, não tem utilidade. Eu acho que não tem utilidade, não é nem disfarce. É a necessidade normal, quando a gente aprende a ser uma pessoa madura, porque toda vida que eu estou sofrendo, vou estar chorando por aqui, né? Eu vou virar uma triste pessoa de convivência. A gente aprende a passar por sofrimento sem precisar os outros perceberem que eu estou sofrendo. Isso é parte da maturidade, é necessário fazer isso. Ninguém precisa estar carregando. Já pensou que se todo mundo demonstrar o sofrimento que está passando, seria insuportável estar nessa sala. Não é verdade? Então é claro que cada um ultrapassa do seu jeito. Mas a intuição é a capacidade de ler o coração. Diz um padre da igreja uma coisa muito interessante. Padre da igreja, os padres da igreja dos primeiros séculos. Ele dizia: amar é a capacidade de andar dentro do coração do outro. É a capacidade. Esse é um amor intuitivo. O discípulo amado vê o túmulo vazio e diz: o meu amado Jesus Cristo ressuscitou. O que é que o discípulo amado percebeu? O discípulo amado tinha aos poucos percebido como Jesus opera. Ele tinha criado uma sensibilidade. Ele conhecia tanto Jesus já, de tanto conviver, que quando ele viu aquele túmulo vazio, ele disse: já sei. Foi mais uma das invenções dele. Quando ele conhece alguém que não faz isso, só podia ser fulano. Quem não já disse para uma pessoa conhecida, né? Só podia. Um presente no aniversário, uma coisa que alguém lembra, e você olha assim e diz: só podia ser fulano. Só podia. O que o discípulo amado fez no túmulo vazio? Só podia ser Jesus. Ele matou a charada. Porque ele conhecia com a mente e conhecia com o coração. Ele tinha se acostumado de tanto olhar para Jesus, de tanto prestar atenção no que Jesus falava, de tanto ver como Jesus agia. Quando ele viu o túmulo vazio, ele disse: já sei. Ele ressuscitou. Não precisou que Jesus aparecesse. Não precisou que Jesus fizesse nada. Ele já sabia o modus operandi de Jesus. Como Jesus opera. Ele já sabia. Ele olha e diz. Então, o discípulo amado desenvolve a intuição porque ama Jesus Cristo. Um bom discípulo de Jesus intui a ação de Deus na sua vida. Como Deus faz, como Deus age. E quando todo mundo está vendo uma desgraça, ele diz: eu estou vendo uma vitória à mão de Deus. Isso que significa intuição. Não sei se eu consigo passar para vocês. O que eu estou querendo passar desde o início é isso. O Verbo se fez carne. Jesus se fez homem para aguçar em você todas as capacidades que você já tem. Você já tem sentimento, já tem afeto, você já tem você tem uma inteligência, você é capaz de intuição, você é capaz de tudo. O que Jesus faz em você? Ele tira o melhor que você tem. Conviver com Jesus é isso. É conviver. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas todos nós já tivemos. Tem pessoas que quando a gente convive com determinadas pessoas, parece que eles tiram o pior da gente, já viram? Tem gente que é assim, a gente nem gosta de falar mal dos outros, mas quando aquela pessoa chega, a gente começa a falar mal também, já notou? Tem gente que tira o pior de você. Você até é uma pessoa nem impaciente, mas aquela pessoa tira a sua paciência. Até que você não é uma pessoa muito grossa, não, mas aquela pessoa tira a grossura que existe em você. Mas existe também o contrário. Você já notou que tem pessoas que conseguem tirar o melhor de você? E quando aquela pessoa chega, você era até uma pessoa impaciente, mas aquela pessoa tira a paciência dentro de você. Ele consegue tirar a paciência do seu coração. Ele consegue tirar a bondade do seu coração. Tem pessoas que chegam perto de nós e dizem: olha, você podia ajudar lá em tal lugar?
você nem é tão generoso. Mas quando é aquela pessoa pedindo, quem já não teve um padre, uma autoridade que você tem prazer de obedecer? Parece que ele tira de você a vontade de obedecer. Você fica querendo que a pessoa mande em você. E tem gente que é o contrário. Tem autoridade e diz, meu Deus do céu, lá vem ela de novo. Ela tira em você a vontade de desobedecer. Quem é uma pessoa boa? Tem pessoas que quando a gente está perto, a gente só melhora. Tem pessoas que quando a gente está perto, a gente só piora. Quem é Jesus? É aquele que tira o melhor que está dentro de você. Ele vai tirar o afeto, vai tirar o amor, vai tirar a intuição. Ele se fez homem para isso. Não é que ele vai inventar uma bondade em você. Na verdade, essa é a bondade que você tem no seu coração, mas que ainda não desabrochou. Ele chega perto e tira de você o melhor. Foi isso que aconteceu com o discípulo amado, de tanto conviver com Jesus. Ele tinha intuído como Deus agiu. E quando ele vê o túmulo vazio, ele diz, Cristo ressuscitou. Eu acredito. Partilhe aí com a pessoa do seu lado sobre a intuição do discípulo amado. Como ele falou assim, tem pessoas que você está perto e te parece que você tem vontade de falar alguma coisa. Assim, tem pessoas que querem mas você vê que eles estão passando Pronto? Vamos lá? Então, o discípulo amado, ele tem a intuição. A inteligência dele voa. Voa porque ama. A pessoa verdadeiramente inteligente é aquela que ama. Só as pessoas que amam são verdadeiramente inteligentes. Porque a inteligência dela voa mais distante. Ver além, capta, percebe e ver o essencial. Vamos ver outro fato agora, ainda no capítulo 21 agora.
Capítulo 21, versículo 4. Um novo episódio acontece com o discípulo amado. A partir do versículo 4, é a pesca milagrosa. É a continuação, é outra aparição de Jesus ressuscitado. João 21, a partir do versículo 4. Já de manhã, os discípulos tinham passado a noite toda pescando. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, eles estavam no barco. Era de madrugada. O barco se aproximando da orla e um homem em pé lá no escuro. E eles não sabiam que era Jesus. E eles voltando, cansados de passar a noite toda pescando. Ele perguntou: filhinhos, jovens, tens alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não, eles tinham passado a noite toda pescando. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxar para fora por causa da quantidade de peixes. Aí chega o momento mais importante para nós. Então, o discípulo que Jesus mais amava, de novo aparece a figura misteriosa. Aparece o discípulo que Jesus mais amava, disse a Pedro, ele se dirige a Pedro, mais uma vez: é o Senhor. Basta para nós isso. Ninguém tinha ainda percebido que aquela figura era Jesus. E preste atenção, está escuro. O discípulo amado vê só uma sombra, uma silhueta, um vulto. É isso que ele vê no meio do barco. Ele escuta, depois lança a rede, de novo a intuição. Quem é que age assim? O filho amado, o discípulo amado. Quem é que age assim? É Jesus. Quem faz esse tipo de atitude? Quem aparece assim misteriosamente? Quem dá comandos que fazem as coisas darem certo? É Jesus. O discípulo amado tem a antena ligada. Ele... Aonde Jesus aparece, ele capta. Está aqui. Aqui o Senhor. Ele tem a intuição da fé. É um conhecimento sobrenatural para perceber a ação de Jesus. Jesus agindo no meio de nós. Eu vou partilhar uma coisa que há muitos e muitos anos atrás, num reino distante daqui, era uma vez. Eu era jovem. Tinha até cabelo, né? Faz muito tempo. Eu tinha feito uma viagem. Era a primeira vez que eu tinha ido para a Europa. Eu fui para a ordenação do meu irmão, que foi se ordenar em Roma. Só que eu tinha um sonho, que a minha grande devoção sempre foi Santa Teresa de Ávila, que é na Espanha. E eu queria aproveitar a viagem para a Itália e para a Espanha. E fiz uma voltinha, né? Chegar lá. Só que eu fui sozinho. Sem ninguém ia me esperando. E eu ia também quase sem dinheiro. Então, a sensação de não conhecer ninguém, de ter ninguém está me esperando e estar sem dinheiro, é uma sensação não tão agradável. Até porque não ter dinheiro não é uma sensação não tá agradável em nenhum lugar, né, na verdade. E eu estava. Quando o meu voo foi assim, primeiro porque eu ia para Roma, São Paulo, Roma, aí ia trocar de avião para Madrid, aí na volta eu ia voltar de Roma, ia de Madrid, eu ia para Ávila. Entrei no ônibus, no avião para Roma, estava tudo bem, cheio de brasileiros, todo mundo falando, aquela coisa continuando. Quando eu pousei, precisei trocar de avião de Roma para Madrid, aquele negócio sozinho, né? Era a primeira viagem exterior, era a primeira fora, e era sem ninguém me esperando, nada, aquele negócio meio mal-estar assim, né? Meu Deus, não tem ninguém que eu conheça aqui.
E eu entrei no avião em Madrid, foi em Roma para Madrid. Era um avião menor, eram só 2 cadeiras aqui, 2 bancos aqui, 2 bancos, em um corredor. Eu me lembro que eu entrei pro lado esquerdo do avião, sentei num banco, que era da janela, e o da direita que ficou vazio. Não sentou ninguém durante a viagem. E aquela coisa incomodando no coração, aquela certa angústia, né? Aquele negócio de mal-estar. Talvez, algo muito parecido que alguém que quando veio a primeira vez para a América, achando que ia ficar, aquela coisa, o medo, uma certa, né? É todo um monte de pensamentos e sentimentos que vão explodindo na cabeça. Eu sei que o avião vai começar a levantar voo, e aquela palavra, que é o último versículo do Evangelho de Mateus, vem, sabe, que explode no meu coração. Não foi que eu lembrei, nasceu lá de dentro, dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa palavra veio com tanta força, que era tão forte, que eu só tinha uma sensação. Aquele banco aqui do lado não estava mais vazio. Como se tivesse uma pessoa tivesse sentado ali. E aquela palavra dizia: eis que eu estou convosco todo. Eu fui tomado de um temor, que já é temor de Deus, que eu viajei de Roma a Madrid sem coragem de olhar para o lado direito. Eu estava sendo acompanhado. Alguém tinha sentado do meu lado. E a sensação de que eu estava sendo acompanhado pela pessoa de Jesus foi a viagem toda. Sabe aquela, é quase uma sensação física de alguém estar ali comigo. É perceber, na verdade, o que aconteceu naquele momento. Eu percebi o que sempre aconteceu. Jesus sempre caminhou comigo, mesmo quando eu não era afim dele. Ele nunca me abandonou. Eu que o abandonei. E ele me acompanha. Só que naquele momento, por alguns minutos, eu percebi a presença dele. A minha inteligência e o meu coração percebeu a companhia. Essa companhia eu sei que está comigo todos os dias. Mas naquela hora eu percebi que ele estava comigo. Essa é a intuição. A intuição é descobrir a verdade. A inteligência descobre a verdade não como um estudinho de um livro, mas a percepção. Deus está presente. O discípulo amado viu isso. Ele estava na beira do lago. Na verdade, na beira do lago estava Jesus e estava se aproximando do barco. Quando ele vê aquelas coisas, ele diz: é o Senhor. O discípulo amado tem a intuição de perceber quem é Jesus. Quando eu falava lá dos afetos, eu disse: como é que podemos crescer nos afetos? Não é? Através do conhecimento. Vou te dar o maior segredo para você ter intuição.